Fala galera do primeirão, tranquilos? Voltamos então hoje para o nosso segundo ponto da estática, não é? Trabalhamos na nossa primeira aula de estática com a definição do que seria essa estática, o que ela estuda e trabalhamos com o equilíbrio de um ponto material. Vocês viram, não é, como decompor um sistema de forças no eixo X e no eixo Y, tendo uma resultante nula para a gente trabalhar com equilíbrio de ponto material. E o que eu havia dito para vocês? Que a nossa segunda aula da estática, que é hoje então, nós iríamos trabalhar com uma nova grandeza física. Então, quais são os objetivos que a gente tem para hoje? Definir essa nova grandeza física dentro da estática, que se chama momento. A gente vai ver o que é um momento e o que tem a ver com essa figurinha que está ali do lado. E uma vez que a gente entendeu o que é momento, aí a gente está apto a voltar para os nossos exercícios de equilíbrio. Só que agora, hoje, ao invés de trabalhar com os equilíbrios de pontos materiais, a gente começa a trabalhar então com equilíbrio de corpo extenso. Fica então esses dois pontos para a nossa aula de hoje, que a gente tem que finalizar ela com esse entendimento, tá bom? Então, disposição, vontade, como sempre, peguem aí uma folha em branco, uma caneta, um lápis, borracha e vamos embora trabalhar para a gente ter essas definições na ponta do nosso cérebro, tá claro? Gurizada, momento que a gente vai utilizar a letra M maiúsculo como seu símbolo, ele pode ser chamado também de torque. Muitos vão usar a letra tal para definir o momento. E na aula de hoje eu vou usar o M e vou usar o tal para que vocês tenham essa familiaridade com essas duas simbologias. O momento ainda pode também ser definido como giro. Alguns livros vão trabalhar com giro. Então, momento, torque, giro é tudo a mesma coisa. E qual é a definição? Momento ou torque é a tendência que uma força tem de rotacionar, de girar o corpo o qual ela está sendo aplicada. Então, essa tendência que a força tem de fazer um corpo girar, rotar, é chamado de momento ou torque. E esse torque, ele é um vetor que vai ser perpendicular ao plano formado pela força e pela distância ao eixo de rotação. E ele vai ser o produto, não é, vetorial entre a distância e essa força. Então a equação para momento que vocês estão observando ali do lado é o quê? A força e a distância, o produto entre esses dois. E esta força, ela tem que ser aplicada de forma perpendicular ao braço de alavanca, que a gente chama a distância do ponto de giro. Então, turma, como a equação, a unidade de força é Newton e a de distância é metros, a unidade para momento no sistema internacional é Newton vezes metros. Nós temos que cuidar também nos exercícios, a gente vai ver daqui um pouquinho, que a gente tem que associar um sinal ao sentido de giro. Então, muitos livros, muitas apostilas, ele vem com um sinal pré-estipulado. Eu não vou dizer para vocês usem sempre tal sinal para sentido horário ou outro sinal para anti-horário, porque daí é uma coisa para vocês memorizarem a mais. Então, cada exercício, a gente vai ver daqui um pouquinho, vocês escolham um sinal para um sentido de giro. Se no outro exercício quiser inverter, não tem problema algum. O que não pode é mudar o sinal no decorrer do mesmo exercício. Isso não. Tá claro? Entendido então o que é momento? Bom, e aí a gente pergunta, tem como eu aumentar ou diminuir o meu giro, o meu torque, lá quando eu estou tentando apertar um parafuso, ou frouxar, ou abrir uma porta? Como que eu posso aumentar ou diminuir o momento? Então eu gostei bastante dessa figura ilustrativa, e agora eu estou chamando o momento de tal, para vocês se adaptarem com os dois, que vocês estão vendo aqui do lado que se eu aumentar a força que eu aplico, essa força sempre perpendicular, o momento aumenta. Mas tem uma outra maneira que eu tenho de aumentar a força, que é o que? Aumentando a distância
distância que eu fico do centro de giro, o chamado braço de alavanca. Por exemplo, num carro, quando a gente quer tirar um parafuso de um carro, muitos motoristas levam uma haste metálica de encaixe na chave. Por quê? Porque aumenta, como o desenho está colocando ali, a distância do meu ponto de giro. E aí fica mais fácil de fazer girar, de causar o torque, de causar o momento. Então, o momento, ele é diretamente proporcional à força perpendicular, não é? E a distância. Aumentando qualquer um dos dois, esse giro vai aumentar. Mas o momento torque pode ser nulo? Eu posso aplicar alguma força e não gerar momento ou tendência de giro? Pode. Por exemplo, olhem a figura do lado. Se eu deixar de aplicar uma força perpendicular e fazer essa força ficar paralela ao meu braço de alavanca, eu não vou nunca conseguir fazer giro. Eu não consigo abrir uma porta se ao invés de eu aplicar uma força perpendicular a ela, eu aplicar paralelo. Não tem como. Uma outra forma do momento ser zero é eu pegar e aplicar uma força exatamente em cima do ponto de giro. Já imaginou vocês tentarem abrir uma porta tentando puxar a dobradiça? Não tem como, não existe distância. Aí o momento também vai ser zero. Esses dois pontos fazem com que o momento seja nulo. Tá claro? Mas, professor, como que isso é feito na prática? Como que eu calculo na prática? Então, na prática, a gente pode tentar calcular o giro de uma porta. A gente está vendo aí o momento, onde é que ele existe em uma porta sendo aberta. Aqui vocês estão vendo o momento em uma gangorra. Espero que isso nunca tenha acontecido com vocês. Não é que vocês tenham feito um momento muito grande a ponto, muito intenso a ponto de vocês caírem. Ou pode ser um momento em tentando girar um parafuso, como na figura do lado. E nos cálculos, como que isso vem a ocorrer? Então vamos direto para quem está ansioso aí por uma continha em fazer isso dentro de um nosso cálculo. Tudo bem? Olhem só essa figura, observem a figura do nosso desenho, e determine o momento resultante em relação ao ponto C da porta. Então isso aí vocês têm que ver como uma figura, não é uma vista de cima, onde ali embaixo existem uma pessoa em cada cômodo, provavelmente, e ambos estão tentando empurrar uma porta. Essa porta pode abrir para qualquer lado, ela é uma daquelas portas que abre em qualquer direção. E ali vocês têm um homem, o homem de laranja, aplicando uma força, um homem B, uma força de 30 newtons com um ângulo de 60 graus em relação à distância. E do outro lado vocês têm um homem de verde aplicando uma força A de 10 newtons com um ângulo agora de 30 graus em relação à porta. Como que eu calculo o momento e para onde esta porta vai girar? Ela vai girar, ela vai ter torque, ela vai ter momento e em que sentido ela gira? Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa, vocês vão ter que definir um sentido de giro. E eu vou definir nesse exercício o sentido horário de giro como sendo negativo, o sentido anti-horário como sendo positivo. Ah, professor, pode ser o contrário? Pode, sem problema algum. Neste exemplo eu adotei esse sentido e eu tenho que levar ele até o final. Em outro exercício a gente pode inverter. Tudo bem? Quantos momentos tem ao todo? Quantos momentos total são gerados ali se eu trabalhar separadamente? 2, não é? O momento do homem A mais o momento do homem B. 2 momentos. Para cada momento, qual é a equação? Força vezes distância. Só que o que eu disse para vocês? Que esta força tem que estar perpendicular à porta, perpendicular à distância. Então a gente vai ter que de novo usar o seno e o cosseno, uma decomposição. Olhem na figura o homem A, o homem de verde, o A. Ele está aplicando uma força, só que com um ângulo em relação à porta de 30 graus. Se eu girar para ficar perpendicular ali na figura, eu vou girar quanto para o braço do homem ficar perpendicular? Eu vou girar
60 graus. Por isso que vai ser FA, o que tem ali, cosseno de 60, vezes a distância. Já o homem B, olha só, o homem B, ele tem um ângulo de inclinação com a porta de 60. Se eu entortar o braço dele, se eu ajeitar o braço dele para ficar 90 graus, quanto que falta para completar esses 90 se ele já está com uma inclinação de 60? Falta 30. Por isso é cosseno de 30. Então o momento é força vezes distância, mas eu tenho que ajustar no cosseno do ângulo que eu estou girando. Tá claro, gurizada? E aí a gente vai substituir os valores. O FA vale 10 newtons, o cosseno de 60 é 0,5 e a distância que a gente tem do FA, da força aplicada até lá o ponto C, é o 0,5 mais o 0,2, por isso que apareceu o 0,7. Só que este homem, sozinho, tende a fazer a porta girar no sentido horário. Por isso o sinalzinho de menos na frente. A gente tem que ajustar o sinal. Tá claro? É aí que a gente coloca o sentido de giro. O homem B, ele está aplicando uma força de 30 newtons. O cosseno de 30 é 0,8. E a distância que ele está aplicando é de 0,5 metros. Por que o sinal positivo? Porque ele sozinho está causando uma tendência de giro no sentido anti-horário, que nesse exercício a gente definiu como sendo positivo. Efetuando os cálculos, então, o momento total é de menos 3,5 mais 12, onde a gente tem um momento de 8,5 newton vezes metro. Qual é a conclusão deste sinal? É que vai ter um giro, essa porta vai ter um giro, mas quem venceu? Quem venceu foi o homem que estava aplicando uma força de 30, o homem de laranja, porque o momento total foi positivo, e positivo está mostrando um giro no sentido anti-horário. Esse é o cálculo de momento. Então, gurizada, nos exercícios é isso que vocês têm que fazer. Adotar um sentido de giro, ajustar a força se ela não estiver perpendicular e efetuar o momento total. Se tivesse um terceiro homem com um braço totalmente paralelo, o momento seria zero, porque nós íamos ter que andar um ângulo de cosseno de 90, que é zero. Então, não causaria giro. E se um dos homens estivesse aplicando uma força lá no ponto C, também o momento desse homem é nulo. Por quê? Porque não teria distância do ponto de aplicação. Tá claro? Então, exercícios de momento bastante simples, mas na realidade eles são usados para que a gente venha para um tema maior, que venha a ser agora o equilíbrio de um corpo extenso. Então agora, para nosso segundo momento da nossa aula, a gente continua trabalhando com equilíbrio estático, só que agora a gente vai sair do ponto material que a gente viu na última aula, com aquela sinaleirinha, com a luminária pendurada, e a gente vai para um corpo maior, um corpo que não tem como eu desprezar o tamanho. E aí, o que acontece? A gente vai ver que o torque, ele tá para as rotações, para fazer os corpos girarem, assim como a força está para os movimentos de translação, de subida, de descida, de direita, de esquerda. Então, a gente vai ter que, num corpo extenso que pode girar, levar em consideração essas duas grandezas, o torque e a força. Por exemplo, se vocês pegarem uma vassoura com uma mão ou qualquer objeto extenso, vocês vão ter que cuidar para ela estar em equilíbrio. Ela não pode subir nem descer, mas também não pode girar. Então, para o corpo extenso, nós temos que respeitar que o somatório das forças tem que ser nulo, assim como a gente já estava fazendo na aula passada, porém, o somatório dos momentos, dos torques, também tem que ser nulo. Não pode ter translação e não pode ter rotação. Nenhum desses dois movimentos para que o corpo extenso esteja em um equilíbrio perfeito. Tá claro? De novo,
isso a gente vai ver direto nos exercícios. Não é teoria, não tem muita novidade, mas agora a gente vai ver como que isso aparece em exercícios. E normalmente os alunos, quando enxergam uma figurinha dessas, já se assustam, já não sei fazer, e não é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão entender, perceber como é fácil e vão torcer para que caiam em concursos para que vocês possam acertar. Vamos ler este exemplo então? Eu quero determinar a reação de apoio e a massa da pedra indicada na figura abaixo para que o sistema esteja em equilíbrio. Então a gente quer colocar aqui um sistema de equilíbrio onde existe uma reação de apoio que a gente vai ver, que a gente pode chamar de normal ali em um determinado ponto, e eu quero saber o peso da pedra, ou melhor, a massa da pedra, para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, como a gente viu e como a gente aprendeu, a gente pergunta os tipos de força. Tem os pesos aqui. Peso de quem? Do Pedrinho, que a gente vai fazer direto. Se a massa dele é 60 kg, a gente vai dizer que o peso é 600 newtons. Vamos usar a gravidade na Terra como 10. Qual é o peso do Carlinho? Se a massa dele é 50, o peso dele é 500 newtons. Esta pedra, não sei o peso, porque eu não sei a massa, é uma das perguntas. Só que ali no ponto D, onde tem o contato com a gangorra e a haste verde, ali existe uma reação de apoio. Eu vou chamar de N, vou colocar ali a letra N para chamar essa reação de apoio. Podia botar um R, como vocês queiram. E a pergunta é, quem é o N e quem é o P? Quem é a reação de apoio e quem é o peso da pedra? Como a gente já viu, a gente precisa fazer o somatório das forças igual a zero. Quantas forças a gente tem nesse sistema para baixo? A gente tem 3 forças, que é o peso de ambos, mais o peso da pedra. Em sentido oposto, a gente tem a reação de apoio. É por isso que eu coloquei aqui como positivo o peso do Pedrinho, o peso do Carlinho, o peso da pedra. Lá em sentido contrário, em sentido oposto, a reação de apoio, que eu coloquei o N negativo. Professor, posso adotar sinais opostos, contrários? Pode. Poderia ter colocado todos os pesos negativos e a reação de apoio positiva. Não tem problema. Isso é notação. Quem é o peso do Pedrinho? 600 newtons. Peso do Carlinhos? 500 newtons. Da pedra? Não sei. Reação de apoio? Não sei. Então, vou deixar quieto. Não tenho como ir adiante. E vou para a minha segunda condição de equilíbrio. Qual é a segunda condição de equilíbrio? Somatório dos momentos é igual a zero. Quantos momentos eu tenho nessa história? Eu tenho um momento causado pelo Pedrinho, um momento causado pelo Carlinho, um momento causado pela pedra e um momento causado pela reação de apoio. Tudo isso tem que ser igual a zero. Só que a gente tem que adotar um sentido de giro. Estão lembrados? De novo eu vou adotar sentido horário negativo, anti-horário positivo. Querem adotar o contrário? Não tem problema, desde que não mude no meio do exercício. Todas as forças estão perpendiculares à gangorra. Perfeito, não vou precisar usar o seno e cosseno nesse exercício. O que é momento então? Força vezes distância. Qual é a força do Pedrinho? O peso, 600 newtons. A que distância ele está do ponto de giro? 3 metros, por isso ali foi o 3. Ele sozinho faria a gangorra girar no sentido anti-horário, por isso positivo. Agora vamos para o momento de Carlinho. Qual é a força dele? O peso, 500 newtons. A que distância ele está do ponto de giro? 1,2 mais 0,8, ou seja, 2 metros. Só ele sozinho faria a gangorra girar no sentido horário, por isso sinal negativo. Tá claro? Momento da pedra. Qual é o peso da pedra? Não sei. A que distância ela está do ponto de giro? 1,2 metros. A pedra sozinho faria a gangorra girar no sentido anti-horário, por isso sinal negativo. E a reação do apoio? A reação de apoio não sei, mas a que distância ela está do ponto de giro? 0.
é um daqueles exemplos que a gente viu que não vai ter momento, porque está sendo aplicado no ponto de giro. E daqui eu tiro que o peso da pedra é de 666,6 newton, efetuando aí essa equação. Só que o exercício, ele não pediu peso, ele pediu a massa da pedra. Então, dividindo por 10, não é a gravidade, essa pedra vai ter uma massa de quê? 66,6 quilogramas. Cuidem nos concursos, tá, gurizada? Se vai pedir o peso ou vai pedir a massa. Esse é o peso. A massa, então, é quanto? 66,6 quilogramas. E a reação de apoio? Vamos voltar lá para a equação anterior e substituir, então. 600 mais 500, mais o peso da pedra que a gente já descobriu, menos a reação de apoio. E aqui a gente tira, então, que a reação de apoio é de 1.766,6 newtons, para que não ocorra translação, para que a gangorra não suba e não desça. Então, turma, quem não entendeu, volte para o início do exercício, escute novamente a aula e retome. Continuou não entendendo, é só me chamar na plataforma Moodle que eu estou ali para tirar as dúvidas. Quem entendeu, vai passar agora para os exercícios, pro exercício é um só, da página 57. Logo mais, eu vou postar uma lista só sobre equilíbrio de ponto material e de corpo extenso para vocês. Bom, nesse momento, a gente tem que estar apto, então, a identificar o exercício de estática, ver se eu estou falando de ponto material, se eu estou falando de corpo extenso, e uma vez que eu identifiquei isso, saber resolver o que o exercício me pede. Já estamos aptos para isso. Tudo bem, gurizada? Finalizamos então esses 2 pontos da estática. Se inscrevam quem ainda não fez no meu canal, por gentileza. Cuidem-se, permaneçam em casa, se sair sempre com aqueles cuidados de álcool gel, de máscara, mas procurem ficar bastante junto aos familiares de vocês para que a gente consiga que esse isolamento dê certo e que o mais rápido possível a gente possa estar em contato presencial. Tá bom, turma? Boa semana para vocês, se cuidem e até então a nossa próxima videoaula. Um abração, gurizada.